Ok, beleza? Então, é isso daí. Vamos que vamos, vamos lá? Deixa eu colocar aqui o slide, né? Deixa eu tirar esse banner daqui, porque senão a gente não vai conseguir ler direito. Então, o que a gente vai falar essa noite, né? Nós vamos falar aqui sobre alguns versículos bem específicos que respeitam às duas testemunhas. Nós sabemos, nós cremos que as duas testemunhas não são duas pessoas literais. Nós já estudamos sobre isso, nós já vimos sobre isso, né? E segundo as profecias, por exemplo, de Zacarias, capítulo 4, e tantos outros, eles não remetem à igreja. Por quê? Porque fala claramente ali, né, que eles são oliveira e são candeeiro. Oliveira e candeeiro remete à igreja. Então, é igreja. Chama de duas testemunhas, por quê? Porque tem a ver com o testemunho da igreja, né? A igreja que dá o testemunho de Cristo aqui na terra, é a igreja que dá o testemunho de quem Jesus é, certo? E eu não vou entrar aqui na questão dos primeiros 3 anos e meio, depois 3 anos e meio finais, que ali fala também de 3 dias e meio. Essa não vai ser a questão aqui hoje, agora, nesse momento, tá? Eu não vou estar falando sobre isso. Mas eu vou estar focando nesses 3 versículos aqui, versículo 1, versículo 2, versículo 4, e onde eu frisei essa parte vermelha. Por quê? Porque as duas testemunhas, você percebe que há um destaque aqui. Isso aqui, esses versículos aqui em vermelhos não estão aqui destacados na Bíblia à toa. Ela não está ali para trazer simplesmente uma informaçãozinha qualquer, né? Ah, aqui dali são um médio santuário, é vestida de pano. Não, essas informações não estão ali para o meu intelecto. Elas estão ali porque está trazendo uma informação preciosíssima, preciosíssima, de como que é ou como que são as características primordiais das duas testemunhas. As duas testemunhas, elas só são isso. Elas só são duas testemunhas por causa disso daí. Senão elas não seriam, certo? Então vamos ler aqui o texto, olha só. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Darei as minhas duas testemunhas, ou permitirei, né? Permitirei que minhas duas testemunhas profetizem por 1260 dias. Vestidas, veja que elas já estão vestidas, tá? Elas já estão com essas características. Vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Perfeito? Então, essas características que estão aqui em vermelho, a gente vai estudá-los, porque a maneira pela qual as testemunhas se tornarão testemunhas é exatamente isso daqui. Sem esses 3 primeiros versículos, não tem duas testemunhas, tá? Sem esses 3 primeiros versículos, o cristão não conseguirá, né? Aquele que ouve a palavra não conseguirá se tornar duas testemunhas. Então, veja que eu destaquei aqui primeiro, ó, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. O que Deus vai fazer primeiro, antes de dar autoridade para elas profetizarem? Ele vai medir as testemunhas. Ele vai medir a sua igreja. Ó, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Vamos ler aqui o texto de Efésios 4, 12 e 15. Olha só. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Observa, até que todos cheguemos. Ou seja, essa unidade, ela precisa ser concretizada. Não é uma testemunha, são duas. As coisas acontecem
tanto para os gentios quanto para os judeus. É uma unidade, uma perfeita unidade, que Jesus vai ensinar lá em João, no capítulo 17, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele fala, para que nós sejamos perfeitos em unidade. Então, Deus ele está olhando a igreja, ele vai começar a olhar a igreja. Olha só, beleza, eu quero derramar o meu avivamento, quero derramar o último avivamento, mas deixa eu medir primeiro aqui. Deixa eu ver como é que está essa estatura. Deixa eu observar se o Cristo está sendo formado nela. Porque se o Cristo não estiver sendo formado nela, ela não vai fazer parte desse grupo, não. Aí, olha só. Edificação do corpo de Cristo. Até que todos quem? Toda a igreja aprovada chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí, olha como é que vai estar a igreja, as duas testemunhas, com a vara de medir. Veja bem aí, ó, foi me dado uma vara, uma cana para medir. Aí mediu, olha só, a perfeita varonilidade. Né? Varonilidade aqui não tem a ver com vara, com cana, mas tem a ver, né, com o homem perfeito, né? O perfeito homem. A medida, aí sim, aí tem a ver com a vara, né? Estatura. Ele vai medir a estatura da igreja. Vai medir, tá medindo ali, ó. Vai medir a estatura da igreja, da plenitude de Cristo. São pessoas que conseguiram alcançar a estatura de Cristo. Então, primeiro meça. Eu estou medindo. Chegou à estatura de Cristo? Qual é a característica de alguém que está numa varonilidade perfeita? Que varonilidade perfeita? Perfeita significa maduro. Alguém que alcançou uma maturidade cristã. Quais são as características de uma pessoa que você olha para ela e você enxerga nela essa maturidade? Olha aqui, ó. Para que não sejamos como meninos. Tá vendo aí, ó? Deixou de ser népio, porque toda pessoa que nasce de novo é um népio, né? É uma criança, é um menino, e ela deixou de ser népio e passou a ser um filho ruiós. Lembra lá de João, no capítulo 1, quando vai dizer, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos ali é ruiós, é filho maduro. Então, todos nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos ruiós. Nenhum ser humano, ao nascer de novo, ele nasce filho ruiós. Ele se torna, ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele é um népio. Népio é criança, é menino. Mas ele precisa deixar a fase de menino e tornar-se um filho ruiós. O que é um filho ruiós? É aquele que está na estatura, que está ali na plenitude, que alcançou a maturidade cristã, a perfeita, madura varonilidade. E esse que agora não é menino, mas se tornou um adulto, veja o que diz o texto, a característica de menino. Ele é agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina. Então, é uma pessoa que não tem firmeza. Uma hora cria uma coisa, outra hora cria outra coisa, outra hora cria na outra, uma hora volta a crer de novo, outra hora muda. Aí chama isso de aperfeiçoamento, de não sei o quê. Como é que um aperfeiçoamento, o cara crê, deixa de crer, crê de novo, deixa de crer de novo, crê de outra forma? Não tem estabilidade, não tem critério, não tem maturidade, não tem discernimento, né? Isso é uma estatura de criança, de alguém que não está ainda apto a alcançar a qualidade de duas testemunhas. Então, você que não tem o hábito de estudar a palavra, de meditar na palavra, de estar buscando, de estar orando, não estou dizendo apenas no YouTube, mas principalmente você no seu devocional, você é um forte candidato a não fazer parte das duas testemunhas. Você é um forte candidato.
Aí para onde que você vai? Você vai ter que fazer parte das virgens prudentes, mas que estavam dormindo. Porque dormir não é só ter conhecimento da verdade, não. Você pode ter o conhecimento da verdade, a gente vai ler esse texto daqui a pouco. Você pode ter o conhecimento da verdade, mas dormir em características e aspectos da sua vida cristã. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem um hábito de furtar, está lá furtando, ela tá desacordada ali, ela está dormindo, ela tá achando isso natural. Então, eu vou mostrar textos aqui, vou mostrar para vocês hoje que o conhecimento em si não leva as pessoas a lugar nenhum. O que vai levar as pessoas à plenitude de Cristo, a gente vai ver aqui, ó. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, ou seja, o antônimo disso, o contraponto disso tudo é o quê? Seguindo a verdade, a palavra, como? Em amor. Observou? Então você vai ver que a característica das duas testemunhas, uma delas, é que ela vive o amor. Tá? Ela vive o amor. E ao viver em amor, ela cresce. E tudo que nela cresce é no cabeça, que é quem? Cristo. Percebeu? Então, o amor é o caminho que vai levar a pessoa à maturidade. Não adianta querer ser maduro pelo seu intelecto. Não adianta querer ser maduro pela força do seu braço. Não adianta querer ser maduro só estudando. A maturidade vem pela prática, e a maturidade é a estatura completa de Cristo, e a maturidade é o fator principal que, ao medir o santuário, ele vai ver se você formou Cristo dentro dele. Ele vai olhar, ele vai ter que olhar para você e vai ter que ver o amor ali em você. Ele vai ter que ver o quê? A benignidade, a longanimidade, a mansidão, a paz, o domínio próprio, a alegria, a fé, a temperança, o amor. Ele vai ter que ver todo esse fruto do Espírito em você. E eu não preciso de um avivamento para isso. Porque isso já está dentro de você. Isso já foi disponibilizado lá em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 já foi disponibilizado isso. Tá? Vamos continuar. Ó, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Continuando. Mateus 5,48. Né? Portanto, sede vós o quê? Perfeitos, maduros. Alcance a maturidade. Alcance a estatura de Cristo. Porque ele vai medir o templo. Ele vai medir o santuário. Ele vai pegar lá a vara de medir e vai medir. E quem não tiver na estatura dele, não vai fazer parte das duas testemunhas. Vai ficar lá no deserto lá para aprender o beabá, porque é menino. Menino não pode ser testemunha. Criança não pode ser duas testemunhas. Criança não tem condições de estar manifestando a plenitude de Cristo. Não tem. Criança tem que ficar lá no deserto, da escola da vida. O que é deserto? Deserto é a escola da vida. Vai lá para o deserto, para a escola da vida. E Deus vai sustentar aquela galera lá. Quando a gente fala assim, eu quero ir para o deserto, eu quero ir para o deserto. O que as duas testemunhas vão fazer no deserto? A única coisa que as duas testemunhas vão fazer no deserto é pastorear a multidão que está ali. Né? É pastorear a multidão que está ali. Porque alguns das duas testemunhas vão lá para corrigir, pastorear essa galera. E a outra parte vai estar na cidade. Olha aqui, ó, Tiago 5,8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, conforme eu vou sendo paciente, observa que a paciência é uma porta que te leva ao fortalecimento do coração. Quanto mais paciência você praticar, mais forte estará o seu coração. Para quê? Para a vinda do Senhor. Então, eu preciso estar com o coração fortalecido, para que o Senhor venha.
Se o meu coração não estiver fortalecido, quando ele vier, eu não estarei apto para ser glorificado. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. O que é uma pessoa varonil? Um homem forte, maduro. Fortalecei-vos, seja cada dia mais forte, mais forte, mais forte. Todos vossos atos sejam feitos com amor. Não existe outro caminho. Você quer ser uma pessoa varonilmente fortalecida em Deus? Você precisa vigiar, permanecer firme na fé, ser paciente, e aí você vai buscar maturidade. E essa maturidade vai te levar para que você seja medido. Quando o Senhor medir o tempo, o Senhor vai se ver nesse tempo, vai se ver em você. E olha as outras características aqui. Né? Olha aqui, ó. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, olha só. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. De que maneira? De qual forma? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o perdão aqui está ligado à forma como o Senhor me perdoa. Isso é muito sério, porque na medida em que eu vou perdoar, se eu não perdoar como ele me perdoou, corre o risco de ele me perdoar como eu perdoo. Né? Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. 1 Pedro 15,16. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, como é santo, como é separado, como é santificado aquele que vos chamou, tornai-vos, ou seja, é uma ação minha. Eu me disponho a me tornar santo. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de sentir, né? O ato exterior significa o corpo, que os gentios vão pisar, vão matar, vão sufocar depois dos 3 anos e meio, tá? Primeiros 3 anos e meio, né? Certo, Miguel? Então, veja bem, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. Então, se eu sou, você tem que ser. Os conselhos estão aí, tá? Bom, aí uma outra característica é o quê? A segunda característica na ordem do texto. Vestidas de pano de saco. Elas estão vestidas de pano de saco. Vamos ler esse texto em Joel, capítulo 1, versículo 13 e 14, olha só. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Qual é uma outra característica daquele que será 2 testemunhas? Vamos ver o que significa pano de saco cinza. O uso de cinzas com a roupa de saco foi para demonstrar tristeza pelo pecado, arrependimento ou solidariedade, compaixão, luto e desastre na sociedade. Então, uma característica peculiar das 2 testemunhas é que ela lamenta pelos pecados do seu povo. E isso é uma coisa que dificilmente você vê hoje, principalmente nos canais de YouTube, você vê na igreja.
O que você mais vê na igreja são pessoas raivosas, pessoas que só querem saber bater nos outros, só querem falar mal dos outros. Um pastor prega errado, a primeira coisa que ela pensa é esse pastor maluco, doente, não sabe nada de Bíblia. Isso é característica de pano de saco? O pano de saco, eu estou lamentando pelos meus pecados e pelo pecado do meu povo. A gente olha a igreja hoje, o estado da igreja hoje, isso não é motivo para ficar fazendo super lives, né? Que são chamativos e apelativos para chamar atenção. O que acontece hoje no seio da igreja, toda essa balbúrdia, toda essa celeuma que acontece na igreja, isso é motivo de lamentação. Você já viu, já viu lá, né, o livro de Lamentações? Como que está escrito? Olha só, olha um exemplo de como um profeta se comporta quando o povo está em pecado. Olha um exemplo. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corra as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Lembra lá do pano de saco que verte de dia e de noite? Não te dê descanso, nem pare de chorar, menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a estrada de todas as ruas. Lembra que o profeta Jeremias é chamado do profeta chorão? O profeta chorão tem um livro só de lamentação. Pano de saco é lamentar, é se arrepender, é clamar pelo outro. E isso também é mais uma característica do amor, porque o amor eu tudo sofro, eu tudo suporto por causa do outro. A gente fica clamando pelas trombetas, a trombeta que vem, trombeta que vai vir, trombeta que vai chegar. Ok, eu sei que a trombeta faz parte das profecias, eu sei que Deus vai fazer juízo sobre a terra, vai fazer juízo sobre a terra, vai fazer juízo até sobre muitos cristãos que estão em pecado, vai fazer juízo sobre Jerusalém, sobre o mundo inteiro. E você acha que vão ter que ficar rindo? Tá caindo o juízo. Olha aí, ó. Como profeta, eu profetizo o juízo, mas eu lamento, porque são almas que estão sendo perdidas. E por causa do pecado. A gente precisa ter a visão de profeta. Quando o povo de Israel estava lá preso na Babilônia, cativo na Babilônia, Daniel não ficou lá, está em pecado mesmo, bem feito, ninguém mandou ficar em pecado, agora vai acontecer o que vai acontecer, não. Ele lamentava e fazia jejum e chorava e se colocava como pecador junto com o povo. Quando Jesus viu o povo de Israel negando ele, ele começou a chorar e lamentar, como uma galinha que tentou unir os pintinhos debaixo de suas asas. E ele lamentou. Então, o profeta ele tem que estar com essas características de profeta. O profeta lamenta. Quando o profeta não lamenta, o Senhor chama a atenção dele. Lembra de Jonas? Que ele ficou lá só aguardando Deus exercer o juízo, e Deus não exerceu o juízo sobre Nínive, ele ficou lá chateado, reclamando. Aí Deus foi lá e corrigiu ele. Você está querendo que eu mate um monte de criança? Você está querendo que eu castigue um povo que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita? Você tem que lamentar, você tem que ter misericórdia, o Jonas. Que profeta é esse, Jonas? O profeta do Senhor, ele tem que saber se comportar como profeta. Tem hora que vem a ira por causa do pecado. Tem hora que vem, sobe sim, um sentimento, né, de nervosismo, porque você está vendo toda a nação, o povo no erro. Mas a ira você tem que dominar e dar lugar à lamentação, à oração, à intercessão. É nesse ponto que você tem que chegar.
Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Inclusive as trombetas, quando forem lançadas na terra, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que a humanidade se arrependa. Por isso que diz lá, e não se arrependeram. Apesar disso, não se arrependeram. Ah, aconteceu isso, mas não se arrependeram. Até o juízo de Deus é para trazer o povo para o arrependimento. Mas a gente sabe que muitas pessoas não vão se arrepender. Mas isso não é motivo de alegria. Inclusive, Provérbios ensina isso. Ele fala, né? Quando Deus começar a castigar um inimigo teu e ele souber que você se alegrou com isso, ele vai parar de castigar. Ele vai parar de castigar. Como já se viu você ficar alegre quando a pessoa começa a ser castigada por Deus? O sentimento de justiça é sempre de misericórdia. A justiça Deus faz porque a pessoa merece. E o nosso papel é sempre interceder, é sempre orar por aquela pessoa. Está lá o jovem rico que não quis seguir a Jesus. O que a Bíblia diz? Que Jesus se entristeceu. Ele se entristeceu. Então, até quando a pessoa nega a Jesus, a gente tem aquele sentimento de que vai morrer, vai para o inferno. Jesus não, ele se entristece, né? Porque ele sabe que o caminho que aquela pessoa vai alcançar não é boa. Ele sabe que o futuro dela não é bom. Então, o que ele faz? Ele se entristece. Com os hipócritas, com aqueles que conhecem a verdade e negam a verdade, Jesus até se ira. Jesus se ira também. Mas eu tenho a plena convicção que ele não dorme com essa ira, porque está escrito que você não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ora. A ira vem, mas a gente ora. Então, as duas testemunhas, elas são vestidas de pano de saco. E você deve ter... Olha só o que diz o texto aqui, ó. Passai a noite vestidos de panos de saco. Passai a noite. E o texto diz lá, né, em Apocalipse capítulo 11, né, elas profetizaram por 1.260 dias, vestidas. Elas passaram vestidas de panos de saco durante a sua profecia. É profetizando e lamentando, é profetizando e lamentando, é profetizando e lamentando. Eu lamento aqui e choro aqui. Eu lamento aqui e jejuo aqui. Eu lamento aqui e rogo ali. É trombeta aqui e oração aqui. É trombeta aqui e mãos levantadas aqui. É um momento de tristeza para a humanidade, gente. Deus está exercendo juízo sobre a humanidade. Deus estará exercendo juízo sobre as nações. E você vai ficar rindo do que está acontecendo? Crianças morrendo, né? Dessa parte da humanidade morrendo. Isso é motivo de lamentação, porque eles negaram, eles não quiseram ouvir o Senhor. É para lamentar. É um momento... o negócio é tão sério, que no céu, antes de começar o toque das trombetas, se faz 30 minutos de silêncio aproximadamente, por quase meia hora. Certo? Por quê? É um momento de expectativa. Algo grande vai acontecer na Terra. E a igreja precisa estar com as características de um profeta. A medida da estatura de Cristo e elas estarem na brecha. Aqui está na brecha. Veja o texto. Eu vou ler de novo para você. É assim que nós temos que estar nesses dias. Olha só. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar, menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a estrada de todas as ruas. É um momento de pranto, é um momento de lamentação. E isso não é forçar barra. Pano de saco é isso. Ela se veste de pano de saco durante 3 anos e meio, durante o seu ministério profético.
Então, vestidas de pano de saco, tá? Agora ele vai colocar aqui uma outra característica também muito interessante. Ele vai dizer 2 oliveiras. O que é uma oliveira, gente? É a oliveira onde sai a oliva, né? O óleo ali. Olha só que texto interessante, de Jeremias 11:16. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Percebe que a oliveira, ela precisa produzir fruto. O fruto é a oliva, que é deliciosa. É assim que Deus vê aquele que obedece os mandamentos. Salmo 52, versículo 8. Ó. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante. Eu sou como a oliveira verdejante. Né? A gente vai se aprofundar nessa oliveira aí. Oséias 14, 5, 6. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Enterdecerão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Então, quais são as características das oliveiras? Né? Então, são 2 oliveiras. Por quê? Porque são 2 testemunhas, tem que ser 2 testemunhas. Primeira, a oliveira ela precisava ser prensada, tá? Era prensada a oliveira e na medida que ela era prensada, saía ali, né, o azeite. O primeiro azeite que saía é para os afazeres religiosos, que era considerado o puro azeite. Aí tem um princípio também bíblico que tudo que é primazia, tudo que é primeiro é do Senhor. Então a primeira leva de azeite que saía na prensa era para os religiosos, para afazeres religiosos de culto, né, do santuário, para a unção, né? Era ungido ali, por exemplo, também, tá? Aí o que eles faziam? Eles pegavam o peso e acrescentava mais pedra, e aí prensava com mais força. Essa segunda prensa era para a comida, tá? Era para alimento, o azeite da comida, certo? E aí tinha uma terceira prensa, colocava mais peso ainda. Era para iluminação, tá? Então era para iluminar o quê, por exemplo? A gente vai ler o texto. Para iluminar o candeeiro. Mas aí tem uma quarta prensa e última prensa. Colocava mais peso ainda. E era para o último, um suco pastoso, né? Um sabão, era para a limpeza. E a Bíblia fala que lá em Efésios 5:26, que o Senhor vai se encontrar com a igreja gloriosa, lavada, né, pela palavra. Lavada pela palavra. E olha o que diz aqui o texto em Êxodo 29:7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Por isso que eles são chamados em Zacarias de 2 ungidos. Por que são 2 ungidos? Porque eles fazem parte do Cristo. Olha aí, mais um argumento contra o pré-tribulacionismo, né? A igreja vai estar no céu. Não, a igreja é o Cristo. O Cristo é o corpo, né? O corpo de muitos membros. 1 Coríntios 12, 12. Né? E eles são o quê? Ungidos. Eles são o quê? O Cristo. São os 2 raminhos que são o Cristo. E eles estão na plenitude, ou seja, eles são consagrados, eles se alimentam, eles são luz e estão limpos, já estão prontos para o arrebatamento. Já estão lavados. Portanto, faz-se necessário o uso da prensa para que o azeite possa ser produzido. Não se engane, somente quando nossas vidas são prensadas pelo Eterno é que somos habilitados a produzirmos o puro azeite para a unção. Este azeite não procede de qualquer um, mas somente daquelas azeitonas que foram previamente escolhidas e depois prensadas, a fim de liberarem de si este óleo para a unção dos reis, sacerdotes e profetas. E como é que Deus faz essa prensa? Como que Deus ele faz essa prensa em nós? A prensa é através das tribulações. As tribulações é que nos leva a essa prensa.
Ah, mas está tão difícil passar por essa situação. Deixa Deus prensar. Na medida que Ele prensa você, você está sendo preparado como uma oliveira verde. Com uma oliveira. Ele quer que você seja consagrado a Ele. Ele quer que você se alimente de alimento sólido. Ele quer que você seja luz e que você esteja limpo. Isso é um candeeiro. Tudo isso é um candeeiro. Porque o candeeiro, ele ilumina, ele tem esse azeite que verte dele. E o candeeiro, ele é algo interessante no candeeiro. Porque ele é de ouro maciço, ele é todo de ouro, mas ele só consegue ter um serviço perfeito se ele tiver luz. Se ele não tiver luz, não adianta ser candeeiro. Não adianta. Então, esse azeite que flui dele, olha que interessante, a Bíblia chama de azeite de ouro, não é qualquer azeite. Não é qualquer tipo de azeite. É um azeite à plenitude de Cristo. É de ouro, o mais fino e puro ouro. É o azeite que vem do alto. É um azeite que é contínuo. Não é um azeite da velha aliança. É um azeite da nova aliança. E esse azeite da nova aliança vem direto do Cristo. Só que ele não vem de qualquer forma. É um azeite puríssimo. Por isso que é chamado de azeite de ouro. Por isso são duas oliveiras. Uma oliveira prensada, porque todo judeu conhece o princípio de se fazer azeite. Azeite você não é igual você compra no mercado. Vou lá comprar um azeite no mercado. Não. O azeite você precisava produzir esse azeite. E quando um judeu, quando um cristão, quando eu leio que era um azeite de ouro, meu irmão, azeite de ouro é o mais puro azeite que tinha. Porque a oliveira não produz azeite de ouro, mas estes produzem. Estes produzem azeite de ouro. É um azeite mais refinado até do que o próprio azeite, porque é um azeite divino. Porém, o caminho para que eu possa produzir esse azeite é a prensa. Então, na medida que eu sou prensado, na medida que eu passo por situações que doem, que moem a minha alma, que moem o meu ser, que me deixa muitas das vezes até, como diz o apóstolo Paulo, abatido, né? Ele fala abatido, porém não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, né? Então, essas tribulações que nós passamos, elas são obrigatórias na vida do cristão, porque sem essas tribulações, eu não irei verter o azeite de ouro, porque para verter azeite eu preciso ser prensado. Para eu aumentar minha fé, eu preciso passar por situações que eu tenho que exercitar a minha fé. Para eu aumentar o amor, eu preciso passar por situações a qual eu pratico esse amor. Porque senão eu vou ficar apenas um estudante de mesa. Já viu aqueles arqueólogos online? Mas nunca meteram a mão na massa, nunca chegaram lá e sentiram o cheiro do chão, do pó, metendo a mão ali nos fósseis? Pois é, né? O camarada vai fazer um trabalho de campo em casa, online. Ele nunca foi num campo fazer um trabalho. E tem muita gente que é assim, que quer ser cristão apenas online, mas a provação da sua fé é no dia a dia, fora da internet. É com a pessoa mais próxima que você acha que não é, que vai te ajudar a te aperfeiçoar. Aí olha que interessante. Além deles serem oliveiras, eles também são o quê? Dois candeeiros. É oliveira e é candeeiro. Olha aqui.
Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 3:1. O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives, olha aí, ó, de que vives e está morto. Então, de que adianta eu ter um nome de que vivo, ou ser chamado de cristão, e está morto? Né? E esse candeeiro, ele possui nele 7 chamas. São 7 chamas desse candeeiro. Essas 7 chamas nada mais são do que os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos nós já conhecemos, nós já estudamos muito sobre ele no Seminário do Reino, né? Na aula de A Plenitude dos Filhos de Deus, ou o Espírito do Filho nos Filhos de Deus. E aí você vê o espírito de fortaleza, de conselho, né, de temor do Senhor, o espírito de vida, que é o que forma o Cristo e desencandeia no acender das outras 6 chamas, espírito de conselho, de entendimento, de sabedoria, né? Tudo isso daí. Então, esses 7 espíritos é a plenitude de Deus. Jesus, ele tem a plenitude porque ele tem os 7 espíritos nele. Olha aqui, ó, que tem os 7 espíritos de Deus. Por isso ele é aperfeiçoado. E nós também somos, porque nós também temos. Agora, o problema não é ter, o problema é manifestar. Eu tenho um candeeiro. Eu sou um candeeiro. Eu já sou um candeeiro, porque eu sou igreja. A igreja é o candeeiro. Agora, eu preciso manifestar esses 7. Como eu vou manifestar esses 7? A gente vai ver isso daí. Olha só. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que são esses 7 olhos? São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por quê? Por toda a terra? Porque as 2 testemunhas não estão só em Jerusalém. Ali é o foco principal, mas elas estão espalhadas por toda a terra. Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo, olha aí o prumo, né, na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então você veja que essa passagem dos 7 olhos estão atrelados, né, as 2 testemunhas, os 2 raminhos e as 2 oliveiras, né? E também estão atrelados naquela passagem do sumo sacerdote Josué, que limpou as suas vestes, se tornou limpas, e sobre ele foi colocado 7 olhos, que era uma pedra única. Se lembra da pedra única do sumo sacerdote Josué? Essa pedra única tinha 7 olhos. Quem é essa pedra única? É Jesus. E o sumo sacerdote Josué, ele foi esculpido à imagem dessa pedra. Ou seja, o sumo sacerdote Josué estaria na mesma dimensão de Jesus, ainda também manifestando os 7 Espíritos de Deus. Claro que aquilo é uma figura profética, uma palavra profética para o nosso tempo. Da mesma forma está aqui Zacarias, né? As 2 testemunhas, elas têm os 7 olhos, que é o Espírito de Deus que está percorrendo por meio da igreja. Olha aqui, Zacarias 4, 11 e 12. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite de ouro?
Então você veja que oliveira e candelabro andam juntos. A oliveira ela é prensada, a oliveira ela precisa verter azeite, né? Isso é prática do amor. A oliveira está produzindo amor por meio dessa prensa e ela faz o papel de consagração, porque é o azeite que consagra. E é ela que acende o candeeiro, tá? Não tem como você acender o candeeiro sem o azeite. Ah, Senhor, me manda avivamento, eu quero avivamento. Deus vai mandar avivamento, mas o avivamento vem por intermédio do azeite, que quem produz é você. Quem prensa é você. Quem se esforça é você. Quem nega a si mesmo é você. Então, conforme você vai negando a si mesmo, conforme você vai permitindo que a prensa gere azeite em você, ó, ela vai só acendendo, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Daqui a pouco o Senhor vai dar autoridade para que você venha a ser duas testemunhas. Você está vendo o processo? Está percebendo que não é à toa que essas figuras estão ali em Apocalipse 11? Elas não estão ali à toa. Ela não está ali apenas uma informação teológica. Ela está ali para mostrar que a característica das duas testemunhas é santificação o tempo todo. Santificação, pano de saco, arrependimento, oliveira, estatura de Cristo, candeeiro, azeite. Está ali. Não, são figuras que você, ao olhar para os textos do Antigo Testamento, você vê que é mais profundo. Ó, e olha o que o texto diz ainda, hein? Né? Lá em Apocalipse 11. Estão de pé diante do Senhor da terra. Por que eles estão de pé diante do Senhor da terra? Olha o que diz Zacarias 4,14. Então ele disse, são os dois ungidos, ou seja, são os que estão cheios do azeite, tomados de azeite, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Agora você não vê apenas duas testemunhas. Você está vendo ali uma unidade perfeita. O Pai, o Filho e a Igreja. Eles assistem junto ao Senhor, estão junto ao Senhor. Aí, veja se não é isso o que a Bíblia fala lá em Levítico 24, 2 e 4. Olha só. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batida. Batida. Para o quê? Para o candelabro. Tá? Para o candelabro. Para quê? Para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, a oliveira ela precisa ser batida, ela precisa ser prensada, ela precisa passar por tribulação, ela precisa passar por situações. Para quê? Para acender o candelabro. E eu acendo o candelabro e aí eu me torno o quê? Uma luz do mundo. Uma luz acesa. Por quanto tempo? Continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está o quê? Diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. E isso é por quanto tempo? Veja que os princípios são eternos. Olha só. Estatuto perpétuo será. É este para as suas gerações. Então, o princípio da perpetuidade continua. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservarás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente, em ordem. Então, precisa ser ajustados a lâmpada em ordem. O candeeiro tinha que sair um bocejo, né? O candeeiro, ele precisa estar em ordem, alinhado. Então você veja que Deus está pegando figuras,
do Antigo Testamento e está dizendo: olha, a igreja precisa estar alinhada comigo, a igreja precisa estar em ordem, a igreja precisa estar acesa de contínuo. Faça isso todos os dias. E é por isso que está lá. Pano de saco, durante 1.260 dias, pano de saco, o tempo inteiro se arrependendo, o tempo inteiro produzindo azeite. Porque conforme eu uso pano de saco, eu estou me permitindo ser prensado. E na medida que eu sou prensado, eu produzo azeite. Esse azeite é puro e mantém acesa a lâmpada do candeeiro. E eu me torno uma luz permanente para as nações. Ó, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você lê agora aqui, ó, conhecer o amor de Cristo, né? Você já lê assim, azeite da oliveira prensada, porque é só a prensa que vai produzir a unção que está atrelada ao amor. É só a prensa, né? E aí ele fala a largura, o comprimento, a altura, profundidade, ó, toda a estrutura, toda a estrutura do templo, do santuário, tá aí. Ela é medida, ela é aprovada e aí ela é tomada de toda a plenitude de Deus. Veja só que interessante, né? Esse texto aqui é um texto que mostra que conhecimento não salva. Veja bem, Apocalipse 2, 2 e 5. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança. Ah, deixa eu botar um negocinho que eu acabei esquecendo. Não, depois eu falo. Vamos voltar aqui, senão vai desconcentrar. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança. Olha quanta coisa boa, hein? E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí, olha só, tenho contra ti, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O pessoal era perseverante, suportava os homens maus, põe em prova aqueles que se dizem ser apóstolos, né? É perseverante, suporta a prova por causa do nome, não deixa esmurecer, pô, mas tá caído. Tá caidinho. A igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, se você for ler lá Atos capítulo 19, você vai perceber que ela começou muito bem. Ela começou uma igreja que amava, tinha graça diante das pessoas. Só que pelo texto aqui, ela começou a dar mais vazão à teologia, à letra, ao conhecimento, né? E que Jesus elogia, tá bom? Jesus elogia isso daí, ele não critica, não. O problema é que eles abandonaram o primeiro amor. E estavam caídos. Ó, então a pessoa ela pode ter conhecimento, ela pode saber de tudo, pode ficar dizendo esse aqui é apóstolo, esse aqui não é, vamos botar à prova isso daqui, ter um zelo enorme pela palavra e muitas das vezes suportar a provação porque se considera cristão, mas ainda assim ela não ama.
ainda assim ela não ama. E qual o resultado disso? Arrepende-te, ou seja, põe pano de saco, arrepende, volta à prática das primeiras obras do amor, né? O que senão vai acontecer? E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O teu candeeiro que está brilhando, você está deixando de verter azeite e essa lâmpada vai apagar. O que verte azeite não é a palavra, o que verte azeite é a prática do amor. A palavra, ela te limpa e ela te encoraja, e quanto mais você a ouve, ela só te traz mais responsabilidade. Você se limpa, você se lava com a palavra, mas se essa palavra não te produzir transformação, ela vai ser a sua própria condenação. Você será condenado por aquilo que você mesmo ensina, se você não se arrepender. Percebeu aí o drama? Por isso que Tiago, capítulo 3, fala que o maior juízo vem sobre os mestres. O maior juízo vem sobre os mestres. Tá? Então, gente, ficou alguma dúvida aí a respeito desse assunto, né? Vocês entenderam que o processo da santificação, o processo, né, para que a pessoa venha a produzir, né, esse azeite, ela só vem por intermédio do amor, do perdão, né, da comunhão, de tudo isso daí. Senão a pessoa não vai conseguir viver, né, essa dimensão das duas testemunhas. Certo, gente? Então, a gente finaliza aqui essa aula, tá? Tem um público bem legal aí, né? São mais de 40 pessoas, também tem lá no Facebook, tá? Só lembrando que o nosso curso de apologia está aberto, o nosso curso de defesa da fé está aberto. Faz a inscrição, o link está aí no chat, tá? Toda sexta-feira a gente libera um vídeo novo falando acerca de seitas e heresias. Estamos no módulo Espiritismo, tá? Estamos na parte do Espiritismo. Nós já vamos liberar mais um vídeo sexta-feira agora. E no sábado teremos o Café com Cristo lá no Rio de Janeiro. Vou estar descendo depois da manhã para o Rio de Janeiro, vou participar. Vamos estar também fazendo uma ministração sobre as 7 festas, né, lá na igreja do Pastor Damásio. Vamos liberar aí para os canais. Domingo de manhã, escola dominical aí, né? Vamos estar liberando essa aula. Mas o quê? No próximo sábado, dia 22, vamos estar em Curitiba. Café com Cristo em Curitiba, certo? Então, você que mora aí perto aí, apareça que nós vamos estar lá fazendo o nosso Café com Cristo, vai ter batismo e tudo mais. Também, no dia 15 de novembro, vamos iniciar a nossa 19ª turma, né, do Seminário do Reino. 19ª turma do Seminário do Reino, tá? Vai ser aulas online. Então, prepara aí o teu coração, né? Convide as pessoas, tá? Chame as pessoas para poder estar participando aí do Seminário do Reino online, tá? Você vai ter aí um mês, tá? Um mês para poder estar chamando 1, 2 pessoas, acompanhe essa pessoa, esteja com ela, né? Ajude a tirar dúvida, exerça o amor, tá? Para que você consiga, para que nós consigamos alcançar esta dimensão das duas testemunhas, certo?